Olá, estou gravando um vídeo sobre introdução ao assunto de química para o primeiro ano. Então, esse vídeo desse conteúdo vai ser dividido em duas partes, que seria o primeiro material, vai ser dividido em duas partes. Então, eu vou fazer esse vídeo sobre o começo da história, o começo do estudo da química, até matéria e suas propriedades, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui o material, o conteúdo está no material integrado de abril, que começou a ser veiculado dia 5 de abril, vai até dia 23. E aí, essa explicação vai ajudá-los a responder os exercícios que estão no questionário eletrônico da minha matéria, tá? Então, vamos lá. Introdução ao estudo da química. O que essa química estuda? Então, a química estuda substâncias, a composição, as propriedades e as transformações que envolvem essa substância. Nessas transformações vai acontecer também variações de energia. Então, a química como ciência surge há muito tempo atrás na filosofia, com os filósofos gregos, e quando ela surgiu, ela não era dividida ainda, ela era integrada junto com os outros estudos, porque esses filósofos eram os estudiosos da época. Então, integrada junto com tudo que eles estudavam, e depois foi subdividido em, por exemplo, biologia, física, química, matemática, história. E aí, para chegar nessa química que nós temos hoje, ela passou pela alquimia, passou pela experimentação, né? Depois da alquimia, para chegar como ela é hoje. Então, o que seria essa alquimia, para quem nunca ouviu falar sobre isso? Então, essa alquimia, ela está aí presente, apesar de não ser uma teoria válida hoje em dia, está presente em jogos, em aplicativos, em filmes, já esteve presente até em novelas da Globo, tá? O que ela seria? Então, ela seria, assim, os estudiosos da época tinham as suas teorias e usavam essas teorias, no caso, tinha as teorias base. Tá? A teoria base que ficou conhecida para a alquimia seria a teoria para tentar produzir o elixir da longa vida, que seria um tônico que garantiria a imortalidade, que a pessoa não morreria, ou a fonte da juventude. Falou também de transformar materiais, então que daria para transformar um material qualquer em ouro, por exemplo, sem adicionar nada a ele. E uma das teorias também estudadas na época por ele seria a teoria do flogístico, né? Então, todas essas teorias, depois que passaram pelo método científico, pela experimentação, elas foram substituídas. Elas ainda permanecem como fato histórico, a gente estuda, vê um pouquinho sobre elas, mas elas não têm mais aplicação direta dentro da química, só para fatos históricos, tá? Depois eu vou deixar para vocês um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre essa parte da alquimia. Um vídeo que não vai ser cobrado dentro da disciplina, é só para quem quiser aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos. Então vamos agora ao estudo da matéria. Então, matéria é tudo que existe e ocupa um lugar no espaço, pode ser pesado. Então, essa divisão, temos matéria e temos a energia. Então, a energia é o que não seria matéria, pois não ocupa um lugar no espaço. Então, exemplo do que não é matéria: o movimento dos carros, as pessoas, o calor, a luz, o som. Então, isso não é considerado matéria, né? Então, para ajudar, ainda teve um sonzinho de fundo. Bom, dentro do conceito de matéria, nós temos mais dois outros conceitos. O conceito de corpo, que seria uma porção limitada dessa matéria, e o conceito de objeto, que seria uma porção dessa matéria que serve para alguma coisa, ou seja, um corpo que serve para alguma coisa. Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, um brinquedo. Então, é uma porção de matéria que serve para alguma coisa. Tá? E aí nós vamos ver as propriedades da matéria que vai nos ajudar a entender e a distinguir melhor o que seria matéria e diferenciá-la ou identificá-la. Então, essas propriedades da matéria, elas são divididas em gerais e específicas. Então, as propriedades gerais identificam a matéria do que não é matéria. Então, é básico. Nós temos a principal,
seria essa da impenetrabilidade e a indestrutibilidade. Então, são as duas principais propriedades da matéria junto com a massa. Mas nós temos muitas outras propriedades gerais da matéria que vocês podem ter estudado no ensino fundamental. Nós vamos ficar apenas com essas aqui que eu vou falar. Então, vamos lá. A impenetrabilidade. Então, seria uma propriedade que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A propriedade da extensão, que diz que a matéria tende a ocupar um lugar no espaço, então, o volume. Então, seria relacionado com o volume dela. Por exemplo, o ar nós não vemos, mas se nós pegarmos uma sacolinha e abrirmos, deixa eu pegar aqui um saquinho, só para mostrar para vocês. Então, se a gente pegar o saquinho, saquinho, me ajuda, um saquinho e prendermos, ele vai estar cheio de ar, tá? Ou se nós assoprarmos, nós conseguimos prender ar dentro dele, tá? Então, essa propriedade da extensão do volume. A propriedade de massa seria relacionada com o peso. Então, tudo que eu consigo pesar tem massa. Então, as duas propriedades principais, o volume e o peso. A inércia aparece aqui também. Então, seria natural para os corpos, movimento, repouso. Então, vocês vão ver com mais detalhes isso lá na física. Aí aparece a propriedade da elasticidade, que seria que alguns corpos, alguns pedaços de matéria, tendem a poder ser esticados ou comprimidos, né? E aí vem a nossa propriedade principal aí, que a matéria não pode ser destruída nem criada, apenas transformada. Então, essa é a principal propriedade geral da matéria. Aí vamos passar para as propriedades específicas da matéria. Então, as propriedades específicas são divididas em 3, as organolépticas, as químicas e as físicas. Então, as propriedades organolépticas são relacionadas com os 5 sentidos, que nós vamos perceber. Então, em química, não necessariamente a gente vai usar esses 5 sentidos para experimentar uma matéria que nós não conhecemos, porque essa matéria pode ser tóxica. Então, vamos dizer, você vai experimentar o sabor de uma substância que você não conhece, e se ela for tóxica, você pode morrer. Você vai sentir o odor ou o cheiro de uma substância, e se ela for tóxica, você vai morrer também. Então, não dá. Então, necessariamente, a gente sabe que algumas substâncias dá para sentir, tem as características, mas nós não vamos experimentá-las. Vamos usar mais a visão para identificar a cor, o aspecto, a textura dessa substância. E o odor nós vamos perceber, mas nós não vamos, vamos dizer assim, sentir com muita vontade o cheiro dessa substância. Então, seria só para perceber o odor mesmo. E aí vamos passar para as propriedades químicas da matéria. Tá? Então, propriedades químicas são relacionadas com reações químicas, tá? Então, aqui vamos citar algumas. A principal seria a combustão. Então, se a substância pode pegar fogo, né? Se a substância, no caso da hidrólise, vai quebrar essas ligações com adição de água. A propriedade da reatividade. Então, seria a quantidade que precisaria dela para a reação, né? A inflamabilidade, se ela seria fácil de pegar fogo. A explosão, se ela teria facilidade de explodir. A oxidação, se ela sofreria ação de oxigênio. E aí vem as propriedades físicas da matéria. Essas propriedades físicas estão relacionadas com medidas. Então, essas são mais fáceis da gente realizar como experimentos. Por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, essas duas propriedades estão relacionadas. O ponto de fusão com o resfriamento da substância ou congelamento e o ponto de ebulição com fervura, então o aquecimento de uma substância. Todas as substâncias têm esses valores estabelecidos e tabelados. Então, conforme a gente faz esse experimento, a gente consegue, consultando em uma tabela,
perceber se a substância poderia estar pura ou misturada. Então, essa propriedade vai nos ajudar na identificação dessa substância química. Aparece também a dureza, que é relacionada mais com minérios. Então, por exemplo, ela vai de uma escala de 1 a 10. O diamante seria o minério mais duro que existe. E a gente utiliza ele para identificar os outros demais minérios com um risco. Então, se os outros minerais forem riscados, eles não são diamante. Então, o diamante é o mais duro. E também daria para identificar esses minérios com esta outra propriedade física, a densidade. Então, seria relacionando massa e volume. Então, densidade é igual ao valor da massa dividido pelo volume dessa nossa substância. E aí nós encontraríamos o valor da densidade, que também temos tabelados para cada substância. Deixa eu ver o que temos aqui embaixo. Ah, tá. Só para terminar, estados físicos da matéria. Então, todo mundo já deve saber disso aqui, que já estudou no ensino fundamental. Então, a matéria assume esses 3 estados físicos aí: sólido, líquido e gasoso. Então, sólido, normalmente, quando está resfriada, líquido a temperatura ambiente, pelo menos na maioria das substâncias que nós conhecemos, e gasoso para quando ela está fervida, mas nem sempre. Por exemplo, o oxigênio do ar, o hidrogênio, a fumaça, em temperatura ambiente, já estão no estado gasoso. Então, aqui nós temos uma imagem sobre a mudança de estado físico, tá? Então, aí ela passa de sólido para líquido com aquecimento e de líquido para gasoso com aquecimento. Então, da fusão ela vai para vaporização. E depois, se nós resfriarmos essa substância, ela vai passar de gás para líquido pela liquefação e depois ela vai solidificar, tá? Aí aparece aqui mais detalhes sobre as propriedades que seriam o ponto de fusão e ponto de ebulição, falando que elas sofrem ação da atmosfera, né, do nível, então do nível do mar, da pressão atmosférica. Então, diz aqui no nosso conteúdo que ao nível do mar, o gelo tem um ponto de fusão, ou seja, de congelamento, a água tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius. Já o álcool, a menos 114 graus Celsius. O ponto de ebulição, então, a temperatura do mar, ou melhor, ao nível do mar, desculpe, né, ao nível do mar, a água ferve a temperatura de 100 graus Celsius. E o álcool, a temperatura de 78 graus Celsius. Tá? Então, eu vou ficar nessa parte do conteúdo aqui, para terminar que as temperaturas dependem dessa pressão. Vocês vão ver cálculos sobre isso no conteúdo do estudo dos gases, ou em química, ou em física. Então, seria isso nesse vídeo. Daqui a pouquinho eu passo outro vídeo sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? E vou deixar na descrição algumas sugestões de vídeos para complementar o estudo de vocês. Até mais!